Doutor Guzmão, minha prótese vai ser parafusada? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista. E a polêmica dos parafusos, né? Nossa, vai colocar parafuso na prótese, esse parafuso está me cutucando quando eu sento, eu vou ter que botar parafuso ou não? Calma, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A grande maioria das próteses na parte acetabular, que é a parte de cima do quadril, vamos pegar aqui um modelinho, né? Essa partezinha aqui é um modelinho de quadril, é o acetábulo. E é nessa parte a gente tem um componente que coloca ali. Claro que isso aqui é um modelo pequenininho e esse componente não serve aqui dentro desse tamanho. Mas essa conchinha aqui, ela entra aqui nesse local que é o acetábulo. Tá? E os componentes acetabulares, que é como são chamadas essas conchas, a maior parte deles tem a possibilidade de colocar parafusos ou não. Os componentes acetabulares não cimentados, eu estou falando que atualmente é a maioria dos tipos de acetábulos utilizados. Então, como vocês podem ver aqui, existem pequenos furinhos que nos dão a opção de utilizar parafusos ou não. Ó, esse lado aqui não tem nenhum furinho, tem um furinho central e aqui a gente tem 5 orifícios, certo? A necessidade de utilizar parafusos na prótese ou não, existe 2 fatores. Vamos começar do início. Existem 2 fatores. Existem a preferência do cirurgião em utilizar parafusos ou não, e tem o fator de necessidade, que é a estabilidade da prótese ao ser colocada. Então, digamos assim, existem cirurgiões que sempre colocam parafusos. Eles se sentem mais confortáveis com isso, ou até talvez o modelo de próteses que eles selecionaram tem uma certa exigência maior de colocar parafusos. Então, tem cirurgiões que decidem, antes de começar a cirurgia, eu vou usar parafuso. E aí, quando ele faz a cirurgia, ele coloca os parafusinhos lá no local, certo? Existem outros cirurgiões, que é onde eu me encaixo, que a princípio eu não utilizo parafusos. O modelo de prótese que eu utilizo, ele tem uma certa flexibilidade, onde costuma ter uma fixação muito boa. Essa partezinha da prótese aqui é de titânio, recoberto com hidroxapatita, e é uma fixação muito boa. Então, normalmente, esse componente ele é fixo porque a gente coloca ele 2 milímetros maior do que é o tamanho do acetábulo. Por exemplo, tem o acetábulo do paciente. Aí, com um instrumento especial, a gente raspa o restinho de cartilagem que tem aqui e um pouquinho do osso de um determinado tamanho. Por exemplo, 52 milímetros eu usei aqui de preparação do acetábulo. Aí o acetábulo, o implante acetabular, ele vai ter um tamanho de 2 milímetros maior, ele vai ter 54 milímetros. Então ele entra aqui dentro do osso sob pressão. E o osso tem uma certa flexibilidade que ele permite o implante entrar sob pressão e depois o osso gradativamente vai crescer nessa superfície porosa. Se vocês olharem aqui com cuidado, vocês vão notar que tem até alguns pontinhos brancos ali no acetábulo. Esse componente ele estava num paciente, ele foi retirado, reesterilizado apenas para demonstração, e ali são pontos que o osso cresceu no implante. Então o osso cresce nessas ranhuras, nessa porosidade aqui do implante. Então a minha preferência pessoal é não utilizar parafusos, a não ser que o implante não tenha tido uma estabilidade satisfatória primária naquele momento. Então a gente coloca o implante e testa com um ganchinho nesses orifícios, com a haste de fixação que liga nesse orifício central, testa para ver se o implante está bem firme. E, felizmente, nesse implante ele tem uma fixação primária muito boa. Na maior parte das vezes não há necessidade de utilizar um parafuso, na minha opinião. Caso o paciente seja fumante, tenha artrite reumatoide, ou usuário de corticoide crônico, ou uma osteoporose muito severa, às vezes pode ser necessário colocar parafusos. Por isso que essas conchinhas têm esses orifícios aqui. E é um orifício opcional de utilizar parafuso. Colocar parafuso ou não colocar parafuso, existem vários motivos por trás disso, científicos, para a gente poder tomar essa decisão, mas não tem um consenso. A maior parte dos cirurgiões toma a decisão de não usar parafusos
e eventualmente utilizar em alguns casos. A maior parte. Existem vários cirurgiões, e isso não está errado, que eles sempre colocam parafusos. Isso de maneira nenhuma está errado. Algumas vezes tem relação com a escola com que o cirurgião foi treinado, com o implante que o cirurgião utiliza, e algumas vezes isso até pode não ter nenhuma base científica, mas ele treinou assim, ele gosta de usar assim. Então, assim, não tem problema sempre usar parafuso, não tem problema não usar parafuso e usar quando precisa, que é nessa segunda categoria que eu me enquadro. Então, a ideia é colocar um implante e se ele atingir uma estabilidade satisfatória, eu não utilizo parafuso. E existem vários cirurgiões que têm esse mesmo comportamento, de não utilizar parafuso. Outra coisa que os pacientes comentam também é que às vezes eles veem o parafuso e eles veem a pontinha do parafuso saindo de cima da prótese e a pontinha do parafuso lá no osso. E às vezes eles acham que esse parafuso está espetando o paciente quando ele senta, né? Então, assim, os parafusos, eles devem ser colocados dentro do osso. Eles têm que ficar aqui dentro do osso direitinho, completamente dentro do osso, tá? Os parafusos estando dentro do osso, eles não vão espetar o paciente quando ele se senta. Isso não acontece. Às vezes, a pontinha do parafuso pode sair um pouco do osso, alguns milímetros, uma coisa mínima. Isso também não é um grande problema, especialmente conforme o lado que isso acontece. Claro que se o parafuso tiver muito protuso, muito saliente fora do osso, realmente ele pode, às vezes, encostar em alguma estrutura mais importante, vasos, nervos, mas a maioria dos cirurgiões tem um controle adequado de, no máximo, passar alguns milímetros para fora do osso, e mesmo que se isso ocorra, isso não vai espetar a pessoa quando ela vai sentar ou quando ela vai fazer algum movimento, porque cria-se uma fibrose na pontinha do parafuso e o parafuso vai ficar ali. Ah, doutor Guzmão, mas eu preciso retirar esse parafuso depois de um tempo? Não. Os parafusos que são feitos para fixação do acetábulo, eles não necessitam ser removidos. Eles servem para dar uma estabilidade primária no acetábulo até que o osso cresça na superfície do acetábulo, isso em todos os modelos dos implantes acetabulares não cimentados. E uma vez que o osso cresceu no acetábulo, ele não tem mais uma função. Mas apesar dele não ter uma função, ele não necessita ser removido. Imagina fazer toda uma cirurgia de novo para chegar lá no acetábulo, tirar aqueles parafusos, correr o risco de internação e não há necessidade. O parafuso fica dentro do osso, ele fica quietinho ali parado no lugar e não tem uma necessidade de remoção. Esse detalhe técnico de precisar ou não parafuso é um detalhe que não vai influenciar vocês no que vocês vão fazer com a prótese, se vai resolver a dor ou não vai resolver, se vai mancar ou não vai mancar, se a prótese está fixa ou não está fixa. Isso não é uma coisa exclusiva do parafuso. Ter ou não parafuso é uma decisão do cirurgião em relação a dar a estabilidade primária na prótese. Então, algumas pessoas vão usar parafuso, outras vão usar quando acham que é necessário, de acordo com a qualidade do osso do paciente. Tá? Então, assim, não se estressem com a questão dos parafusos e, assim, praticamente nenhuma prótese é parafusada. Praticamente todas as próteses, elas entram sob pressão no acetábulo, ou seja, o preparo do acetábulo são alguns milímetros menores, menor que a prótese entra sob pressão no acetábulo, e a partir daí, existem cirurgiões que sempre colocam parafuso e cirurgiões que não colocam parafuso. O que dá a fixação da prótese de uma forma mais definitiva no osso é o crescimento ósseo, a integração óssea do osso do paciente no implante. O parafuso serve para dar uma estabilidade adicional no início, enquanto esse crescimento ainda não ocorreu. Em especial para pacientes que têm algum problema ósseo do osso é mais osteoporótico e da prótese não ter uma estabilidade satisfatória no momento que ela foi colocada, tá, pessoal? Então não se estressem demais com a questão dos parafusos. Já teve polêmica na mídia aí sobre uma pessoa conhecida, sobre a questão dos parafusos. Isso aí não existe, tá? Então, assim, tem cirurgiões que colocam sempre parafuso e cirurgiões que colocam parafuso apenas quando julgam
que é necessário, que daí seria o meu caso. Não se preocupem demais com a questão do parafuso. Conversem se vocês têm dúvida com o seu cirurgião. Não falem que eu falei para conversar, porque senão eles vão achar que eu estou dizendo para fazer alguma coisa que não é para fazer. É só para vocês conversarem. É importante. Vocês vão operar o quadril de vocês com uma pessoa. É importante conversar com elas. Não precisa dizer que assistiu o vídeo ou não precisa falar isso. Às vezes eles ficam magoados que vocês falam meu nome e reclamam para mim. Então, podem comentar e perguntar e digam que foram fontes da internet, certo? Se vocês acharam esse vídeo importante, compartilhem esse vídeo com amigos e familiares que vocês saibam que tem problema no quadril. Por favor, se inscrevam aqui no canal, digam o que vocês estão achando. Se não ficou muito claro esse vídeo, taca a pergunta lá no comentário que eu tento fazer o vídeo de novo para tornar uma maneira mais clara. Não se estressem com os parafusos, eles não vão espetar vocês desde que eles estejam dentro do osso. E uma protusão máxima, alguns milímetros para fora do osso, não é problema também. Certo, pessoal? Grande abraço. Tchau, tchau.